Boa noite, galera. Está aqui diretamente do Maracanã, onde o Fluminense venceu a Cabo Friense 2-1 pela terceira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Boa noite, pessoal que está chegando para acompanhar. Essa aqui é a resenha do canal Flu News. A gente vai falar um pouquinho de como foi o jogo e como foi importante para o Fluminense essa vitória. O Fluminense agora assume a liderança no seu grupo na Taça Rio, e também o resultado foi muito importante pela tabela geral do Campeonato Carioca. Foi o jogo, esse placar não diz muito bem o que foi o jogo de hoje. O Fluminense, assim como nos outros jogos, teve um maior domínio na posse de bola, criou muito mais chances que o adversário, teve chances de matar o jogo e de vencer sem sofrer o gol. O sinal do Maracanã aqui é complicado, o pessoal que está falando que travou, realmente deu uma travada, mas agora o sinal já voltou. Boa noite para Vera, boa noite Fabiana, boa noite pessoal que está acompanhando, boa noite Luciano. É importante a gente falar que a Cabo Friense ela vem fazendo um campeonato carioca bem válido para o investimento da Cabo Friense. Eles estão, como eu falei, eles estão com 10 pontos, eles eram quem estava fazendo mais uma frente ao Fluminense ali numa possível classificação para semifinal diretamente. Mas falando do jogo em si agora, o Fluminense começou melhor, teve chance de marcar. Vale frisar que hoje foi a melhor partida do Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense. Ótimos passes, participando do jogo, se movimentando, deu assistência para o nosso segundo gol. Poderia ter deixado a marca dele de novo hoje. Vejo que o pessoal está dizendo que falta acertar. Como se diz que falta acertar em relação a posicionamento, falta acertar o quê? Qual é a maior reclamação de vocês do jogo de hoje? Eu particularmente achei que o time se acomodou quando fez o segundo gol. O time se acomodou, deixou de jogar numa parte do jogo. No primeiro tempo foi onde a gente sofreu mais com essa acomodação. A gente sofreu uns 10 minutos de pressão da Cabo Friense, principalmente no nosso setor ali defensivo. O camisa 10 deles, o meio campo, junto do camisa 9, eles conseguiam fazer boas tabelas, armar boas jogadas, incomodaram o Fluminense. Mas apesar dessas jogadas de perigo da Cabo Friense, que não foram muitas, o Fluminense foi seguro durante boa parte do jogo, cometeu algumas falhas defensivas bobas, uns erros de passes ali na criação que deram contra-ataques para Cabo Friense, mas nada que seja realmente criticável, assim. O time jogou bem, como eu disse, o Ganso fez a melhor partida dele com a camisa do Fluminense até agora. Mas o ponto que eu queria destacar foi o Caio Henrique. Hoje ele não conseguiu produzir, ele ficou esquecido, podemos dizer assim, na lateral esquerda. Essa é uma crítica particular minha à escalação do Fernando Diniz e à substituição que ele fez quando ele colocou o Calazans. O Dodi novamente não conseguiu render hoje, não conseguiu render. Ele é um cara que não compromete, mas ele também não consegue agregar veementemente assim ao time dentro de campo. Ele não fez uma boa partida hoje, e aí o Fernando Diniz optou por colocar o Calazans e deixar o Caio Henrique na lateral esquerda. O problema é que, como eu falei, o Caio Henrique ele não foi muito bem utilizado na partida de hoje. O Fluminense ficou muito refém das jogadas do Ganso, das jogadas do Luciano, do Johnny Gonzalez vindo buscar a bola, e não conseguiu matar o jogo. Esse foi o principal problema do Fluminense hoje, não conseguir matar o jogo. Um alô para Caxambu, Minas Gerais, Thiago, Jailson, Flávio, Cristina, Bernard, pessoal que está participando.
Oscar, Dodge não tem dinâmica. O problema do Dodge é conseguir aparecer para o jogo, porque se você for perceber no futebol do Dodge, ele se movimenta bem, ele fecha a linha de marcação muito bem. O problema é que ele não consegue participar realmente do jogo, ele não consegue produzir de uma forma que ele seja decisivo no jogo. E aí o meio-campo acaba ficando muito refém do Paulo Henrique Ganso. Vamos ver o pessoal que está chegando aí, André, Cristiane, uma boa noite. E o pessoal fica muito refém do Ganso e do Alan, que o Alan fez uma ótima partida hoje, ele se movimentou, ele participou da criação, conseguiu criar jogadas no início, ele tem um passe de bola, um passe e trabalha a bola com muita qualidade, uma coisa que o Fluminense está precisando. A gente sofria muito nisso ano passado, principalmente com o Richard, com o Sornosa, a gente não ter um passe de qualidade no início das jogadas, a gente ficar muito refém de alguém para criar as jogadas. Johnny Gonzalez hoje fez uma boa partida, alguns erros ali, brigou com a bola em alguns lances, mas ele fez uma boa partida, ele conseguiu aparecer, ele deu opção, fez um golaço, depois de uma cabeçada do Alan. Defensivamente eu acho que o time deixou a desejar hoje, realmente, o time deixou a desejar. O Gilberto não fez uma boa partida, apesar de não ter se omitido em momento nenhum. O Caio Henrique, é aquilo que eu já comentei, ele ficou um pouco esquecido na parte da lateral esquerda ali. Digão e Matheus Ferraz não comprometeram. O Matheus Ferraz fez uns bons desarmes, o Digão também. Para mim, no sistema defensivo hoje, quem deixou mais a desejar foi o Ayrton. Ele errou, perdeu algumas bolas ali na meia-lua que poderiam ter ocasionado um gol da Cabo Friense. Eles conseguiram os contra-ataques que, possivelmente, se fosse uma equipe de maior qualidade, poderia ter terminado em gol. E no lance do gol da Cabo Friense, já nos acréscimos, o Ayrton ele abdicou de dar o bote, ele abdicou de fazer o combate ao jogador da Cabo Friense, resultou no gol, uma bela batida. Mas ofensivamente o Fluminense jogou bem hoje, o Ganso fez a melhor partida dele, o Luciano também conseguiu armar umas boas jogadas. Eu achei que o time ficou um pouco refém dessa ausência do Everaldo, que é um jogador que soma muito para produzir jogadas, para conseguir dribles desconcertantes. Mas o Johnny Gonzalez voltou a jogar bem. Achei que o Diniz não mexeu bem, ele poderia ter, como a torcida pediu, ele poderia ter colocado o Pablo Diego para jogar, poderia ter testado o Pablo Diego nesse jogo, poderia ter colocado o Mascarenhas no lugar do Dodge, e aí colocado o Caio Henrique no meio, onde ele gostaria de jogar, para dar mais um melhor toque de bola com o time cansado. Aí foi evidente que o time cansou no final do jogo, no final do primeiro tempo e no final do jogo. Ficou evidente que o time sentiu a parte física, acabou o freio, subiu a marcação, conseguiu pressionar mais. Só respondendo, Matheus Gonçalves ainda está se recuperando da cachumba, então ele não pôde ser relacionado ainda. Gilmar disse, me desculpa, mas nada a ver falar que o Gilberto não jogou bem. Eu concordo, o Gilberto não jogou mal, ele errou uns domínios, mas ele não se omitiu, ele partiu para cima, criou jogadas. Diferentemente dos outros jogos, onde o time do Fluminense ficava muito refém da parte esquerda do campo, com o Caio Henrique e o Everaldo produzindo, e o lado direito acabava ficando um pouco esquecido com o Ezequiel lá. A volta do Gilberto mudou esse panorama, porém hoje a ausência do Everaldo fez a gente ficar refém do lado direito, com o Gilberto e o Luciano. E o Caio Henrique acabou não conseguindo produzir muito bem, mas o Ganso, ele está começando a mostrar o futebol dele, participando das jogadas, dando passes de qualidade. Ele deu 2 enfiadas para o Luciano e para o Johnny Gonzalez, que poderiam ter resultado em gol se a finalização saísse um pouco melhor. Poderia ter resultado em gol e o Fluminense poderia ter feito um placar elástico hoje. É o que eu disse, esse 2-1 ele não traduz o que foi o jogo. O
Fluminense não sofreu muita pressão, não foi um jogo parelho em qualidade, a gente pode dizer assim. O Fluminense dominou assim a posse de bola, não sofreu muita pressão da Cabo Friense, tirando esse final de jogo onde saiu o gol e aqueles intervalo de 10 minutos do primeiro tempo, onde a Cabo Friense conseguiu uns 3 contra-ataques que poderiam ter resultado em gol. Mas é um resultado que não traduz muito o que foi o jogo. O Fluminense foi superior novamente, assim como vem sendo na maioria dos jogos nesse ano. E é evidente a gente destacar a importância do Everaldo no time. É aí que a gente vê a necessidade de manter o Everaldo para a sequência da temporada. É um cara que no um contra um dele é muito bom. É um cara diferente no mercado. Se a gente for ver o custo dele, o custo-benefício dele, é uma coisa que não é fácil de achar no mercado. Por isso é importante o Fluminense manter o Everaldo para a sequência da temporada. Vou abrir aqui um pouco para vocês entrarem aqui, falarem o que vocês acharam do jogo, os pontos que vocês acharam positivos e negativos. Vou entrar aqui com o Alan Santiago, falando sobre o Dodi e deixar o Caio Henrique na lateral e o Mascarenhas no banco. Essa improvisação do Dodi, do Caio Henrique, perdão. Também não concordo. Eu acho que o Fluminense perde em qualidade com o Caio Henrique improvisado na lateral esquerda. O Caio Henrique no meio campo do Fluminense soma muito na qualidade de passe, junto do Paulo Henrique Ganso e do Alan, que fez ótima partida hoje. O Caio Henrique tem muito a agregar no time. E o Mascarenhas, ele vinha fazendo ótimas partidas. Ele é um bom lateral, é o titular absoluto, na minha opinião. E aí a gente perde muito com o Caio Henrique improvisado. E o Dodi, que não consegue uma atuação decisiva. É aquilo que eu disse, o Dodi ele não compromete. A gente não vê o Fluminense tomar gol por causa do Dodi. O Dodi não falha. Ele é um cara que ele joga no futebol feijão com arroz. Porém, ele não consegue ter uma atuação que crave o porquê dele ser titular. Ele não consegue conquistar a torcida com uma atuação realmente que a gente possa destacar. Flávio dos Santos, também acho que o Everaldo precisa ficar. Exatamente, o Saulo também concordando. A ausência do Everaldo no esquema do Fluminense foi muito sentida hoje. O Everaldo ele participa das jogadas, ele se movimenta o tempo inteiro, ele faz triangulações com o Caio Henrique e agora com o Ganso ali no meio, que resultam em chances claras de gol para o Fluminense. Mas eu tô vendo um ponto que vocês estão destacando e eu concordo plenamente, é a finalização. O Fluminense precisa melhorar a finalização, precisa matar os jogos. A gente sofreu com isso ano passado, com algumas chances de gol perdidas. O pessoal criticava muito o Matheus Alessandro por errar diversas finalizações. O Luciano perdeu uma hoje, o Johnny Gonzalez perdeu uma hoje. São chances que a gente não pode perder lá na frente, porque o Fluminense almeja coisas grandes esse ano, tá montando um elenco para almejar coisas grandes esse ano. E aí, jogos importantes na Sul-Americana, no Brasileirão, na própria Copa do Brasil, perder chances como essa podem acabar fazendo a diferença para o Fluminense no resultado final de uma competição grande. Então a finalização, o Fluminense tem que melhorar muito, muito. A gente fez ótimos gols esse ano em finalização de fora da área com o Marlon, tem o Ganso agora com a batida diferenciada. O Fluminense precisa melhorar essa finalização para conseguir garantir resultados e não acontecer o que aconteceu hoje. Sofreu uma pressão desnecessária no final do jogo, levar um gol que acaba mascarando o que foi o resultado. Podia ter saído aí com 4-0, 3-0 e no final não sofrer esse perrengue que sofreu. Solange elogiando o autor do gol da Cabo Friense. Dois jogadores da Cabo Friense me deixaram prestando bem atenção neles, foi o camisa 10 e o camisa 9 deles. Bons jogadores, o camisa 10 canhoto, bom jogador, participando de todas as jogadas de criação da Cabo Friense. O camisa 9 dele se movimentando, deu trabalho para o Digão e para o Matheus Ferraz hoje. Foram
em relação ao público hoje, a gente teve mais um público fraco no Maracanã, na casa das 8.000 pessoas ali, um pouco mais de 8.000 pessoas. Um público fraco, o setor sul superior não foi aberto novamente, a renda de 200 e poucos mil reais. Um público que poderia ter sido maior, um domingo agradável, fez um tempo bom no Rio de Janeiro, o Fluminense podia ter trazido mais torcedores para o estádio hoje, mas continuar falando sobre o jogo. André René falando, Bruno Silva não fez falta ao time hoje. O Bruno Silva ele tem uma característica diferente da do Alan, que entrou no lugar dele hoje. O Bruno Silva ele soma muito na marcação, na linha de 4 ali, na marcação atrás. Talvez, obviamente, o Alan fez uma ótima partida hoje, tanto ofensivamente como defensivamente, ele fez uma ótima partida, acompanhou o Ayrton na marcação ali atrás, produziu junto do Ganso e do Luciano com muita qualidade, ele tem muita qualidade no passe, muita qualidade, mas o Bruno Silva ele gera uma estabilidade maior no sistema defensivo do Fluminense, mas acho que ele não fez uma falta grande hoje. O Fluminense jogou bem, não sofreu muito com ausências, tirando a do Everaldo, na minha opinião. Mas foi uma boa atuação no geral, foi uma boa atuação. O Fluminense não sofreu muito, como o placar diz, ou pode dizer, né? O pessoal não viu o jogo, vai chegar e ver 2-1 Fluminense Cabo Friense e pensar, caramba, foi um jogo ali, mas não foi um jogo pau a pau, assim. Apesar da Cabo Friense ter jogado bem, ter saído para o jogo, ter pressionado o Fluminense em alguns momentos, o placar não condiz muito que foi o jogo. Apesar da Cabo Friense ter feito uma ótima partida e ter justificado a boa campanha na Taça Rio. O Ayrton sentiu fisicamente no final do jogo, ele teve uma queda de rendimento grande no final do jogo. Vamos ver, entrar com Mascarenhas e Caio Henrique no meio, sim, isso é uma coisa que o pessoal está interagindo e concordando, é uma coisa unânime do Mascarenhas voltar para a lateral esquerda e o Caio Henrique vir para o meio para produzir junto com o Ganso e com os outros dois volantes, ou até o Caio Henrique de volante mesmo, com o Everaldo voltando. A gente volta no 4-3-3, né? Hoje foi um sistema diferente, com o Dodi entrando no lugar do Everaldo. Mas sim, o pessoal elogiando o Alan. Sim, Alan fez uma ótima partida, como eu disse, se destacou, pede passagem no time do Fluminense. É um time com um elenco com muito mais qualidade do que do ano passado, muito mais qualidade, pode almejar coisas muito maiores esse ano. Tem peças de reposição, isso é muito importante para um time que disputa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Ter peças de reposição. O Fluminense tem peças de reposição esse ano, tem jogadores de qualidade. Chegada do Nenê, o pessoal está pedindo falar para a chegada do Nenê. É um jogador que, apesar da idade, todo mundo sabe a qualidade que o Nenê tem. É um jogador que tem um futebol que é indiscutível, tem qualidade, não vinha tendo boa sequência no São Paulo, não vinha conseguindo se encontrar no São Paulo, pode vir ao Fluminense e agregar. O Nenê tem capacidade total de vir ao Fluminense e agregar o elenco, capacidade total de entrar e somar. Porém, hoje em dia, eu não vejo o Nenê tendo espaço na torcida titular, no time titular. O Nenê não teria espaço no time titular, assim, imediatamente. Ele teria que chegar no Fluminense, recuperar o bom futebol dele e aí sim conquistar o espaço no time. Mas é o que eu venho falando quando a gente começou a falar sobre o elenco do Fluminense. As peças de reposições do Fluminense desse ano são de ampla qualidade. É um time que tem muito maior capacidade do que o time do ano passado. E ano passado a gente chegou na semifinal da Copa Sul-Americana com um elenco que não tinha muito para onde ir. A gente via no nosso banco de reserva jogadores como Kaique, Júnior Dutra. Eram jogadores que não conseguiam manter a qualidade do time como esse ano o Fluminense tem no banco de reserva. Jogadores com muita qualidade e podem dar sequência ao bom trabalho. A gente tem o Fernando Diniz,
que vem dando uma identidade para o time, vem conseguindo fazer o Fluminense jogar um bom futebol. Então a expectativa esse ano é muito positiva para o Fluminense, muito positiva. O time vem tendo boas atuações, como foi hoje contra a Cabo Friense. Apesar do time ter sentido a parte física, o time criou, teve oportunidades, perdeu chances que não podem ser desperdiçadas e poderiam ter matado o jogo com tranquilidade do Fluminense. A torcida podia sair do Maracanã agora com um 4-0, um 3-0, uma vitória super tranquila, apesar do placar não ter dito o que foi o jogo. Mas destaque positivo agora sim sobre o jogo: Paulo Henrique Ganso, melhor partida com a camisa do Fluminense. Paulo Henrique Ganso, ótimas bolas, ótimos passes, movimentação. Podia ter feito o gol dele, deu assistência para o gol do Luciano. Destaque negativo, eu diria que destaque negativo, assim, negativo não quer dizer que foi o pior em campo, não jogou nada. Destaque negativo por não ter acompanhado o ritmo do time. O Dodi hoje, ele não acompanhou essa boa atuação de outros jogadores no meio campo, ele não conseguiu agregar ao time, ele parecia meio perdido, ele se movimentava, mas não conseguia criar jogada, não conseguia tabelar com o Ganso, achar bons passes. Não é à toa que ele foi substituído. O Caio Henrique hoje foi um desperdício para mim. O Fluminense teve um grande desperdício do Caio Henrique hoje. Ele ficou isolado na lateral esquerda, sem o Everaldo ali para criar com ele. Ele ficou meio que sozinho. E a gente ficou refém do lado direito com o Luciano e com o Gilberto. Mas é um saldo positivo. A nossa análise negativa são de jogadores que não conseguiram produzir o suficiente hoje. Não estou vendo a torcida organizada do Fluminense. Então, a Bravo, né, que é a torcida que mais se destacava atualmente no Fluminense, ainda está negociando com o BEP, né, o antigo JEP, para conseguir a liberação do material dos torcedores para voltar aos estádios. A Bravo não está podendo entrar nos estádios atualmente com o material da torcida. E isso faz uma falta muito grande dentro da arquibancada. Isso faz falta. Tafarel perguntando por que o Everaldo não jogou. O Everaldo está suspenso, ele foi expulso contra o Resende na última partida. O Luiz discordando que o Fluminense tem jogadores de qualidade. Em relação ao ano passado, o elenco melhorou muito, na minha opinião, e particularmente você olhar para o banco e ver jogadores como Alan, Marcos Paulo, Mascarenhas, que estava no banco agora, Nenê chegando para ficar no banco, Johnny Gonzalez, ou o Luciano, ou o Everaldo, quem for sair na volta do Pedro, o Danielzinho. O Fluminense tem os zagueiros que chegaram agora, o Léo Santos, que é um zagueiro muito elogiado, o Nino, que fez uma ótima temporada pelo Criciúma no ano passado. Você olha para o banco e você vê alternativas no banco. Não é igual ao ano passado, que era um desespero e o Fluminense não tinha o que fazer. Então, comparado ao ano passado e ao que o orçamento disponibilizava para o Fluminense, o Fluminense tem um elenco de qualidade. Mediante ao possível, o Fluminense tem um elenco de qualidade. O Eduardo dizendo que o ponto negativo hoje foi o Gilberto. O Gilberto ele errou muitos domínios, mas o Gilberto ele é um cara que ele soma muito dentro de campo. Ele marca junto ali da zaga, ele fecha a linha de 4 ali muito bem, ele se doa o tempo inteiro. Ele é um cara que não se omite, ele participa das jogadas, ele consegue achar bons passes ali junto com o Ganso, ele sobe, ele dá trabalho para a linha defensiva adversária. Então não vejo o Gilberto como um ponto negativo. Ele não teve uma atuação destacável, podemos assim dizer. Ele não foi um cara que se destacou e ele tem capacidade para isso. Mas o Gilberto poderia ter jogado melhor, realmente. Ele errou domínio, ele errou fundamentos hoje.
pareceu incomodado em alguns lances, com alguns erros dele, com a movimentação dentro da área. Ele alçava muitas bolas dentro da área e às vezes o Johnny Gonzalez estava ali perto do primeiro pau e a gente não tinha ninguém para completar e o goleiro saía e ficava com a bola tranquilamente. Mas o Manuel Carlos dizendo aqui que a zaga preocupa o brasileiro. Assim, o setor defensivo do Fluminense, eu vejo que uma coisa que é destacável é que ele é seguro. O Matheus Ferraz e o Digão, eles são muito seguros, eles confiam muito um no outro, é uma parceria que vem dando certo. Se você for analisar a proporção de gols sofridos do Fluminense no ano passado para esse ano, o Fluminense veio com uma melhora muito grande nesse início de temporada, assim. E a gente tem bons reservas. Eu espero que o Léo Santos e o Nino consigam vingar no clube, eles têm qualidade para isso. O Nino fez uma ótima temporada no Criciúma, os números dele são muito bons. Obviamente, vestir a camisa do Fluminense, um time grande, é outra coisa. Ele pode sentir a pressão, pode demorar a se acostumar. Mas a gente tem uma zaga que é estável, na medida do possível. O Digão e o Matheus Ferraz vão fazendo um bom trabalho. E o nosso banco de reservas no setor defensivo é um banco de reservas que a gente vai conseguir levar assim até o final da temporada. Então, não vejo o setor defensivo do Fluminense assim como algo alarmante, que precisa ser modificado. Eu acho que a gente tem uma zaga que está bem articulada e reservas que tem tudo para dar certo. O Flávio dos Santos dizendo que faltou conjunto hoje, o time ficou muito espaçado. Então, eu senti isso também, Flávio, no final das duas etapas. O time do Fluminense, ele, quando cansou, ele não conseguiu mais acompanhar, fazer jogadas de movimentação, trabalho de posse de bola rápido, e acabou ficando espaçado, e isso que gerou, se você for perceber assim, a partir dos 30 do segundo tempo, dos dois tempos, a Cabo Friense teve um volume de contra-ataque muito maior, porque o Fluminense errava uns passes de 5, 6 metros, que acabava gerando contra-ataque justamente por esse espaçamento entre os dois volantes e o meio campo e o ataque. Isso acabava gerando um contra-ataque para Cabo Friense que não vinha acontecendo durante o restante do primeiro e do segundo tempo. O Venâncio falando do Calazans. Isso é um ponto que eu acho bom destacar também. O Calazans, depois das duas lesões, depois dos tristes episódios que ele passou, o Calazans ele não vem conseguindo mostrar o bom futebol que ele vinha mostrando antes da lesão dele. Você vê nitidamente que ele tenta fazer, ele mantém o estilo dele que ele tinha quando ele vinha jogando, só que o físico dele, a própria confiança do jogador depois de uma lesão como aquela, ele não vem conseguindo colocar em prática o que ele vem tentando fazer. Ele trava no marcador, ele não consegue fazer a jogada individual que ele fazia antes, ele acaba titubeando em alguns momentos, de perdendo a bola. Então eu acho que é um processo lento também, é complicado a gente crucificar o Calazans rapidamente assim. Eu acho que é um processo de recuperação de confiança, do próprio movimento dele dentro de campo. Foram 2 cirurgias muito complicadas, é uma lesão, é um local que o jogador demora a se reacostumar, a voltar ao normal, podemos dizer assim. Então, pela qualidade que ele tem, eu acho que vale dar um pouco mais de tempo para o Calazans voltar e tentar retomar as boas atuações, mas atualmente ele vem sofrendo com essa dificuldade de conseguir dar procedimento às jogadas e conseguir trabalhar no 1 contra 1, que era muito bom dele. O Tafarel aqui dizendo: Caio Henrique no meio joga mais que o Nenê, precisamos de um lateral esquerdo. Foi o que eu disse, o
O Nenê ele vai chegar, apesar da qualidade que todo mundo sabe que o Nenê tem, mesmo tendo 38 anos, ele vai chegar e vai ter que brigar pelo espaço dele. A gente tem o Paulo Henrique Ganso, que vem colecionando boas atuações, teve a melhor atuação dele hoje. O Caio Henrique, que vem pedindo passagem no time também, tem muita qualidade, não é lateral esquerdo, ele merece a vaga dele no meio campo. Tem o Alan, que é muito bom jogador, apesar do Nenê não ser na mesma posição que o Caio Henrique e o Alan. O Caio Henrique e o Alan trabalham mais na criação das jogadas ali no meio, como um segundo ou primeiro volante. E o Nenê joga atualmente na posição do Ganso ou até na do Luciano, que é um meia um pouco mais aberto ali na parte lateral. Eduardo Pinto aqui, mandar um beijo para Duda, de 6 anos. Um beijo, Duda, continua acompanhando as resenhas do canal. Luigi, o Luciano tá morrendo aos 15 do segundo tempo. Eu não digo nem só o Luciano, isso é uma coisa que eu venho percebendo em outros jogadores. O Fluminense, automaticamente, quando você domina um jogo, e quando eu falo dominar, eu digo ter a maioria da posse de bola, se movimentar, articular jogadas, partir para cima do adversário, ter um estilo de jogo ofensivo com a bola no pé, que é o que o Fluminense tem. A tendência é você cansar mais, a tendência é haver um desgaste maior, mas o problema é a queda de rendimento do Fluminense quando apresenta esse desgaste. Foi o que aconteceu hoje, no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. A queda de rendimento do Fluminense, após esse desgaste físico ficar visível, foi gritante. E posteriormente, em uma competição mais importante, contra um time de maior capacidade, vamos dizer assim, isso pode acabar fazendo falta. Mascarenhas, já se recuperou ou não? O Tafarel perguntando. Já, Mascarenhas foi relacionado hoje de novo, ficou no banco de reservas, não entrou. O Diniz fez as 3 substituições e deixou Mascarenhas no banco. Vamos lá, o Felipe Antunes, Gilberto só acertou um cruzamento no jogo todo. A questão do Gilberto e os cruzamentos foi o que eu comentei. Tá havendo uma falha de comunicação entre o Gilberto e os atacantes do Fluminense quando essa bola chega na linha de fundo. O Gilberto acertou 2 cruzamentos hoje, ali mais ou menos na marca do pênalti, onde o Johnny Gonzalez estava no primeiro pau. Ele estava no primeiro pau e quem estava completando no segundo pau estava entrando na área ainda. Então tá havendo uma falha na movimentação na hora do lançamento e na hora do atacante entrar, tanto no posicionamento do atacante como no cruzamento do Gilberto, que pode ser melhorado, com certeza pode ser melhorado. Acho que para jogar Nenê e Ganso juntos vamos precisar ter volantes rápidos e dinâmicos, o Flávio dizendo. Olha, atualmente eu não vejo o Nenê e o Ganso jogando juntos. Não vejo o Nenê e o Ganso jogando juntos, porque não vejo alguém saindo. Quem sairia para o Nenê e o Ganso jogarem juntos? Porque automaticamente a gente teria que tirar ou o Luciano ou o Everaldo, e acho que esses dois não perderiam espaço no time atualmente. Então é uma questão complicada, a gente tem que esperar o Nenê chegar, esperar ele se adequar ao elenco, se adequar também à proposta de jogo do Fernando Diniz, isso é muito importante, e a gente vê como é que isso vai andar. Michel perguntando, Mariano está negociando com o Flu? É o seguinte, a questão do Mariano, ele ano passado ele fez uma temporada muito boa pelo Galatasaray, muito boa, se destacou, porém esse ano ele não está conseguindo repetir as boas atuações, vem sendo alvo de crítica de parte da imprensa turca. E aí há esse desejo do jogador de voltar ao Brasil para recuperar o bom futebol dele, e também provavelmente o Galatasaray, conforme afirmam os jornais turcos, o Galatasaray não dificultaria uma possível liberação do Mariano para voltar ao futebol brasileiro. O maior problema que eu vejo da volta dele para o Fluminense é o salário do Mariano. O Mariano ganha um salário muito alto lá na Turquia, comparado aos moldes do Fluminense atualmente. Então, para essa volta do Mariano ocorrer, seria um negócio que não aconteceria agora, rapidamente. A janela internacional só abre de novo na segunda parte do ano.
e ele teria que reduzir o salário dele para se adequar aos moldes do Fluminense. Mandar um abraço aqui pro Erlan, de Ariquemes, Rondônia, tô ligado no Flusão, um abraço, Erlan. Carlos Dias, de Santa Rita, do Sapucaí, um abraço pro Carlos também. O Eduardo dizendo, se a nossa torcida abraçar esse time, nesse ano iremos bem mais longe. Concordo plenamente. O Fluminense vem jogando bom futebol, vem tendo boas atuações, vem jogando um futebol que está conquistando a torcida, está dando gosto de ver o Fluminense jogar, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Então, essa pouca presença da torcida é algo que não tem, que acaba às vezes não fazendo jus ao futebol que o Fluminense vem jogando. A gente tem um clássico agora pela frente, pela Taça Rio. Eu espero que a torcida compareça. O time vem jogando bem, é um clássico que se a gente ganhar vai dar moral pro Fluminense. Então a questão da presença da torcida é algo que tem que ser conquistado aos poucos. A torcida do Fluminense vinha muito magoada com o time nos últimos anos. Mas eu tenho certeza que o Fluminense mantendo esse bom futebol durante o ano, os bons resultados vão vir e a torcida vai voltar a vir pro estádio, eu tenho certeza. Tafarel perguntando, acho que Everaldo não fica, Sassá seria uma boa pro Flu? Olha, não acho que o Sassá seria uma boa pro Fluminense. Primeiramente porque o Sassá se encaixa na posição do Pedro, que vai voltar a ser titular absoluto, e do próprio Johnny Gonzalez, apesar do contrato do Johnny Gonzalez se encerrar no meio desse ano, né? O Fluminense pode renovar ou não esse contrato. Em minha opinião, deveria renovar, porque a gente tendo Pedro de titular e o Johnny Gonzalez de reserva ou até aberto, uma possível jogar aberto na lateral, em alguma das laterais do campo, como atacante de lado, seria ótimo para o Fluminense manter o Johnny Gonzalez. Acho que o Sassá não seria uma boa, porque, primeiramente, por essa comparação ao Everaldo, acho que o Sassá, ceder o Everaldo e trazer o Sassá é uma perda para o elenco do Fluminense. E acho que o Fluminense deveria efetuar a compra a compra do Everaldo e manter ele para o restante da temporada. Boa noite, fui ao jogo. A torcida sumiu, mas o Diniz tem que dar a oportunidade a outros jogadores. Levi Matias, eu concordo. Acho que o Fluminense, principalmente depois desses clássicos agora da Taça Rio, antes das semifinais e do jogo da Sul-Americana, o Fluminense podia testar um time misto, colocar um Paulo Diego para jogar, Marcos Paulo, podia fazer outros testes no time titular para dar sequência de jogo, deixar todo mundo num ritmo homogêneo e dar oportunidade, ver como é que alguns jogadores, o próprio Nino que chegou agora, como o Matheus Gonçalves, que é um jogador muito rápido, foi destaque no Sport no passado, ver como alguns jogadores se portam jogando no Fluminense. Nenê seria uma boa pro Flu, a gente falou aqui. Nenê, apesar de ter uma personalidade forte, ser um jogador que muitos chamam de racha elenco, né? Ele tem uma qualidade indiscutível, apesar de ele não chegar para ser titular, ele vai ter que chegar, brigar pelo espaço dele e convencer que ele merece um espaço no time titular do Fluminense. Eduardo Pinto, vamos lotar os estádios urgente, renda e o público faz o nosso Flusão mais forte, com certeza. O público tem que vir, a torcida tem que vir mais, apoiar o time. Foi o que o pessoal está dizendo, o Fluminense está dando gosto de ver jogar, está jogando bom futebol, conseguindo bons resultados, boas atuações. Trouxe o Ganso, que é uma estrela, Luciano jogando bem, Johnny Gonzalez, um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Então, o Fluminense tem diversos fatores atrativos para a torcida voltar a vir mais para o estádio. É uma questão de dar tempo e o Fluminense conquistando os resultados que isso vai acontecer mais. Caio Henrique na quinta poderia jogar no meio. Eu também acho, o Felipe Antunes disse isso, também acho. Caio Henrique ele é uma ótima opção no meio campo, ele está pedindo passagem no time do Fluminense, é titular absoluto hoje em dia. Assim como o Mascarenhas também é o dono da posição. Você improvisar o Dodi, que é um jogador que não vem tendo uma sequência de atuações convincentes no time.
e deixar o Caio Henrique lá esquecido, como foi hoje na lateral esquerda, tendo uma atuação abaixo do que ele pode render por ele ter ficado isolado na lateral esquerda, e deixar o Mascarenhas no banco, eu acho que quem sai perdendo é o Fluminense. Então acho uma boa quinta-feira acontecer isso mesmo, o Caio Henrique se deslocar para o meio, o Everaldo vai voltar, então a tendência é que o Alan vá para o banco, acredito eu, apesar de ter tido uma ótima atuação hoje, que ele vá para o banco. Mas agora o Fluminense vai... Então, acredito que algumas peças-chave voltem, como o próprio Everaldo. E vamos ver o que o Diniz vai fazer na questão do meio campo. Vamos lá, o pessoal está criticando muito essa ausência da torcida. Recapitulando, eu disse que a torcida do Fluminense ela vinha muito magoada no ano passado. A torcida vinha muito magoada com a situação política do Fluminense, com algumas questões, mas atualmente esse time vem reconquistando o torcedor, e acredito que seja questão de tempo que a torcida volta a vir mais para o estádio, a apoiar o time, etc. Independente, o Mauro José dizendo, independente de que a maneira que o Fluminense está jogando, a torcida tem uma grande desconfiança do time. Falando sobre esse número baixo de torcedores também, Luciano tentando queimar o Johnny Gonzalez, não vejo isso, até porque eles conseguem umas boas tabelas ali no setor ofensivo do Fluminense. Acho que é mais a escolha de jogada, movimentação. Eu vejo o pessoal procurando muito ganso nas jogadas, vem procurando muito gansos nas jogadas. Então é normal às vezes uma jogada melhor ser e o cara optar por tocar para o ganso pela confiança, por tudo que o ganso traz. É normal. Finalizando, bom resultado do Fluminense, boa vitória. O placar não diz o que foi o jogo. O Fluminense poderia ter feito um placar elástico, mas o time chega com confiança. Vai ter jogos importantes agora, que é essa parte final da Taça Rio, que aí depois vem a semi, a possível final, e aí as semis oficiais do Campeonato Carioca, o duelo com o Antofagasta no Chile. Então, até relacionando a questão da torcida, eu acredito que o Fluminense conseguindo um bom resultado no Clássico, avançando de fase contra o Antofagasta, o que é o normal a acontecer. O time do Fluminense é melhor que o do Antofagasta, mesmo jogando no Chile, a tendência é o Fluminense se classificar. Eu acredito que com esses resultados positivos nessa próxima sequência de jogos, em relação aos clássicos e às outras competições, a torcida abrace mais o time e volte a vir. Até porque o futebol que o time vem jogando é bom, e a tendência é os bons resultados virem cada vez mais. Queria agradecer o pessoal que acompanhou a live, mandou mensagem, interagiu. Pedir para vocês continuarem acompanhando o canal em todas as mídias. Dia a dia a gente vem colocando as matérias. A gente vai falar sobre o Nenê nesses próximos dias, pintando alguma coisa nova sobre o Mariano. Vocês vão ficar sabendo. Então continue acompanhando o canal. Queria mandar um abraço a todo mundo que acompanhou. A gente volta no próximo jogo do Fluminense. Saudações tricolores. Uma boa noite a todo mundo, hein? Um abraço.